Tocando a ponta da faca, o jogador respondeu que conhecia aquele labirinto melhor do que qualquer um. E, portanto, sabia onde ficava a saída. Franzindo o senho, Pakana pensou que não tinham outra escolha. Fechando os olhos, ela murmurou que não havia mais o que fazer. Mas o rapaz a interrompeu. Balançando o dedo em reprovação, ele disse que, neste mundo, nada vem de graça. Até para pegar o ônibus, você precisa pagar. A lâmina cintilante parou a 1 centímetro do rosto da líder da equipe. Segurando a faca com firmeza, o jovem ordenou que entregassem todas as moedas que tinham. O homem com o escudo avançou com a espada em punho, fazendo os goblins recuarem em pânico. Um golpe poderoso com o escudo lançou-os para longe. O rapaz de bandagem na testa atacou com a espada, e o vídeo da batalha foi pausado, com milhares de comentários elogiando o feito. A gravação rapidamente viralizou, ultrapassando 1 milhão de visualizações. Alguém riu. Sorrindo satisfeito, o protagonista do vídeo comentou que aquilo já era o suficiente. Seus companheiros sorriram, animados. O garoto diante do laptop ajustou os óculos e disse que todos os fóruns estavam falando dele. Que a feroz luta contra os goblins já havia rendido 1000 moedas só com as visualizações. O espadachim de bandana encostou o dedo no lábio e afirmou que era graças ao esforço de todos, agradecendo ao grupo. Outro integrante, fazendo surgir setas azuis brilhando em suas mãos, comentou que o público provavelmente achava que o amigo lutara sozinho. O rapaz de óculos riu, dizendo que, como editaram o vídeo muito bem, ninguém percebeu que o espadachim havia recebido bufos durante a batalha. De repente, o homem de bandana arqueou uma sobrancelha, curioso. O garoto no computador explicou que um usuário com o apelido Careca havia deixado um comentário negativo. Ele estragou tudo. Colocando a mão na testa, o espadachim disse para não se abalar, pois a vida naquele mundo era feita para ser dominada apenas pelos exploradores excepcionais. O rapaz de óculos suspirou e chamou o amigo. Um aviso surgiu na tela. Um novo vídeo havia sido postado na calçada da fama. Por causa disso, as visualizações do vídeo da equipe despencaram. Aproximando-se da tela, o espadachim perguntou o motivo. O vídeo em destaque, intitulado Primeiro do Mundo, sucesso em fortalecer um item 10 vezes, mostrava uma faca reluzente. Ao ver a enxurrada de comentários positivos e mais de 1 milhão de visualizações, o jovem resmungou que aquilo era absurdo. 10 minutos antes, o protagonista havia cruzado os braços e pedido para todos cuidarem de suas tarefas. Acenando com a mão, ordenou que o grupo coletasse musgo, preparasse um local para dormir e trouxesse lenha para a fogueira. Koushika assentiu e se afastou. Cerrando os dentes de irritação, ele olhou de relance para o aliado que sorria maliciosamente. Desviando o olhar, Jin-Ak abriu a janela de status e selecionou a aba de trocas. Uma mensagem surgiu diante dele. Bem-vindo à área de troca. Passando a mão pela notificação, o rapaz refletiu sobre o que deveria comprar. No ar, surgiram cartas de tarô encantadas, custando 70 moedas. Logo depois, um fragmento de chave de bronze gasta apareceu, valendo 80 moedas. Atrás dele, materializou-se um pedaço de roda de carroça de madeira, precificado em 300 moedas. Por fim, um pergaminho chamado Loto Booster flutuou diante dele, custando apenas 10 moedas. O jogador sorriu, satisfeito. Eram itens que qualquer um chamaria de lixo, ninguém os compraria. Mas ele sabia o que fazer com eles. Seu dedo pressionou o botão de confirmar compra, e a notificação agradeceu pela transação. O segredo não estava nos itens em si, mas no conhecimento de como usá-los. Segurando a mão sobre uma onda de energia azul, o rapaz combinou a chave, as cartas e o pedaço da roda. Um clarão percorreu seu corpo, e o sistema anunciou: fusão bem-sucedida. Diante dele surgiu uma roda da fortuna com o símbolo da sorte no centro. A descrição dizia que o artefato aumentava a sorte ao máximo por 10 minutos, mas, por estar incompleto, seu uso era limitado. A roda da fortuna brilhou intensamente sobre o jovem. Invocando a faca em sua mão, ele pensou que, quando não se conhece o limite do poder, a sorte pode levar alguém aos céus, ou derrubá-lo à terra. Segurando a roda, ele murmurou que conhecia bem esse limite, pois sua própria vida guardava essa lembrança. A roda começou a girar no ar, e uma nova notificação surgiu. Valor máximo de sorte alcançado. Do céu, pergaminhos lacrados começaram a cair como chuva. No inventário, o número marcado era 10.
O loto de aprimoramento era conhecido justamente por ter a pior taxa de sucesso em toda a história dos reforços. Mas agora, sua sorte estava no nível máximo. A probabilidade de sucesso era de 100%. Erguendo a espada diante da roda da fortuna que girava no ar, o rapaz sorriu e decidiu usar todos os pergaminhos de aprimoramento em sua adaga. Uma enxurrada de notificações começou a aparecer. Aprimoramento bem-sucedido. A lâmina passou a brilhar intensamente, até que um novo aviso apareceu diante dele. Adaga antiga, nível 10 obtida. Logo depois, outra mensagem surgiu. Você é o primeiro jogador do servidor coreano a criar um item de nível 10. Como recompensa, ele recebeu 5.000 moedas, e a conquista foi exibida no pedestal global. O sistema ainda informava que, a partir do dia seguinte, o feito seria exibido na calçada da fama durante 24 horas. Girando a nova arma algumas vezes, o protagonista apoiou-a no ombro e pensou que, enfim, algo verdadeiramente valioso havia caído em suas mãos. 10º dia no inferno. Caustic e Pakana estavam sentados no chão, abraçando os próprios joelhos. Diante deles, ardia uma pequena fogueira feita de galhos coletados. Ao lado, um leito de musgo servia como cama improvisada. No labirinto, não havia comida além de cogumelos e musgo. Com repulsa, a garota observava o amigo mastigando um cogumelo venenoso, um mata-moscas. Desviou o olhar. Jinyu, deitado sobre o leito de musgo, descansava ao lado da fogueira. Na mente de Pakana, surgiram lembranças do ataque do Minotauro, que aparecia sempre em intervalos regulares. Ela se lembrou de ter escapado por pouco, deslizando sob um bloco de pedra que despencava. Com o labirinto em constante mudança, a vida dele se tornará uma luta incessante à beira da morte. Ao imaginar o aliado forçado manejando a espada com tanta naturalidade, a garota se perguntava como ele podia lidar com tudo aquilo sem hesitar. Apertando os joelhos com força, murmurou que, se continuassem assim, acabariam mortos. Caustic concordou, dizendo que aquele demônio os usaria e abandonaria na primeira oportunidade. Na frente da líder, comentários anônimos começaram a aparecer, conselhos, suposições, discussões sobre a situação no labirinto. Com o senho franzido, ela sussurrou se alguém havia descoberto alguma informação sobre aquele homem. Os usuários responderam que não, que todos os dados sobre ele haviam sido bloqueados. Canal, blog, redes, tudo. Ele não tinha sequer uma transmissão ativa. Ao ouvir isso, Pakana baixou a cabeça, lamentando a escolha de uma equipe de apoio tão incompetente fora da torre. Fechando a expressão, perguntou se já haviam enviado relatórios ao ancião e o que a Guilda do Corvo estava dizendo. Um dos anônimos respondeu que nada se sabia sobre aquele labirinto, e que a guilda levaria cerca de 3 semanas para localizá-los. Cobrindo o rosto com a mão, Pakana suspirou. 3 semanas era tempo demais. Enquanto colocava o último pedaço de cogumelo na boca, Caustic perguntou o que mais a guilda havia dito. Ela respondeu que não havia nenhuma nova informação. Olhando para o aliado adormecido ao lado da fogueira, a garota murmurou, em voz baixa, que talvez, se o matassem e resistissem por mais um tempo até a chegada do ancião, poderiam sobreviver e escapar daquele inferno. Com o olhar firme, ela concluiu. O problema era como se livrar dele. Caustic pegou uma pedra no chão e disse que o melhor seria atacá-lo enquanto dormia. Erguendo a mão, comentou que ninguém sobrevive com o crânio esmagado. Mas, antes que ele golpeasse, Pakana o segurou. Surpreso, o rapaz a encarou, e ela explicou que aquele homem tinha reflexos monstruosos. Se tentassem algo, provavelmente seriam contra-atacados antes mesmo de tocar nele. Incrédulo, Caustic perguntou o que fariam então. Não podiam simplesmente continuar suportando aquilo. Remexendo na bolsa, Pakana se lembrou de que seu amigo da Guilda Corvo Negro havia lhe dado algo para situações extremas. Ela retirou um pequeno frasco. Dentro, o veneno de uma vespa-pimenta gigante ainda imatura. Apenas uma gota era suficiente para matar 100 trolls. Sorrindo de modo cruel, ela propôs um método ao qual ninguém poderia resistir. Enquanto isso, o protagonista olhava para baixo, descontente. Segurava uma tábua de madeira com cogumelos e musgo fritos. Parecia que estavam filmando um reality show de sobrevivência. Usando gravetos feitos de ossos de rato como talheres, Pakana comentou que precisavam caçar um rato ou uma mariposa. Qualquer coisa que fosse comestível. Sentado mais afastado da fogueira, Jin-Yuki pediu mais cogumelos e um pouco de água. Os dois o serviram prontamente. Ao colocar mais comida no prato,
Caustic notou que ainda tinham bastante daquilo. Pakana olhou com desprezo silencioso. Fraco, pensou ela. O protagonista comeu um pedaço do cogumelo. Nos comentários anônimos, espectadores comemoravam, acreditando que ele havia engolido o veneno. Pakana sorriu, satisfeita. Mas, segundos depois, Caustic começou a tremer. O prato caiu de suas mãos. Um líquido negro jorrou de sua boca enquanto ele agarrava o próprio pescoço, as veias saltando sob a pele. Assustada, a líder se levantou e gritou o nome do amigo, observando-o se contorcer em agonia. Virando-se para o jogador, perguntou se ele sabia sobre o veneno. Ele respondeu calmamente. Se eles realmente achavam que ele aceitaria a comida deles sem suspeitar. O corpo de Caustic escureceu, endurecendo. Jin Yuki explicou que trocara os pratos no momento em que se distraíram. Então, invocou o menu do sistema, e diante dele apareceu o botão Denunciar transmissão ilegal. Transmitir secretamente uma live é, sem dúvida, contra as regras, disse ele, frio. Pakana franziu as sobrancelhas e perguntou que prova ele tinha disso. Os comentários anônimos se encheram de surpresa. Ninguém imaginava que ele tivesse notado algo assim. O protagonista abriu a janela de status e leu a descrição. A transmissão ao vivo só pode ser ativada durante batalhas contra chefes. Caso sejam detectadas falsificações ou ações ilegais, os infratores serão punidos. Uma nova notificação surgiu. Deseja enviar um relatório sobre atividade ilegal detectada. Lágrimas escorreram pelos olhos de Pakana. Jin Yuki apenas sorriu, um sorriso frio, quase cruel. Durante uma transmissão, disse, é importante controlar a expressão facial. A decepção no seu rosto está bem visível. Ele pressionou o botão de confirmação. Imediatamente, um letreiro de aviso apareceu brilhando em torno da apavorada Pakana. A última notificação dizia: relatório enviado com sucesso. Todos os usuários anônimos foram removidos. A garota pressionou as mãos contra o peito. A tela da transmissão ao vivo atrás dela começou a desaparecer. Virando-se rapidamente, ela viu os comentários dos usuários se tornarem confusos, cheios de perguntas. Um a um, todos foram desconectados do servidor, até que nenhum espectador restou. As notificações informavam que os usuários banidos não poderiam assistir a transmissões por um mês, e que reincidentes seriam excluídos permanentemente. Vendo o contador de espectadores chegar a 0, Pakana perguntou, em choque, o que estava acontecendo. Uma nova mensagem apareceu diante dela. A multa do jogador foi substituída por um destino implacável. Horrorizada, Pakana se virou, e ali, no fim do corredor, surgiu o Minotauro, empunhando um machado enorme. Num piscar de olhos, a criatura dobrou a esquina. Ao avistar os humanos, abriu a boca e soltou um rugido de guerra que fez o chão tremer. O monstro avançou em disparada. Apavorada, a garota se escondeu atrás de Jin Yuki. Vai lutar desta vez? Gritou ela, batendo nas costas dele. Ou pelo menos me diga onde devo me esconder. O rapaz virou-se devagar, lançando-lhe um olhar frio. Você tem coragem, disse, com desprezo. Tentou me envenenar há pouco, e agora pede ajuda? Pakana apertou o peito com as mãos, a voz trêmula. Mas você sempre disse o que devíamos fazer, implorou, o desespero estampado no rosto. Um som metálico ecoou. Notificação do sistema. Condições para copiar a habilidade de contato, atendidas. O protagonista a fitou com arrogância. Eu não preciso mais de você, declarou. Um livro de habilidade materializou-se acima de sua cabeça. A garota franziu o senho. Você vai se arrepender disso, gritou, colocando a mão sobre o peito. Meu irmão mais velho é da Guilda do Corvo. O machado do Minotauro desceu com força, rachando o chão e fazendo Pakana saltar para trás. Jin Yuki impulsionou o corpo para o alto, e num instante, estava acima da cabeça da fera. Caída no chão, a garota observava, atônita. Preste bem atenção, disse o jogador. Veja qual é a diferença entre mim e a sua preciosa guilda. A lâmina de sua adaga brilhou, refletindo as chamas da fogueira. Num golpe descendente, ele atingiu a parte de trás da cabeça do monstro, um corte raso, mas suficiente para fazê-lo rugir. O Minotauro girou o punho e socou a parede, obrigando Jin Yuki a recuar rapidamente. Ao pousar sobre as pedras, ele pensou que o ataque só surtira efeito graças à sua habilidade ruptura. Mas o impacto fora tão violento que o chão sob seus pés ruiu. O jogador correu, avaliando a situação.
Não seria possível derrotar a criatura apenas com força bruta. De repente, algo brilhou à sua esquerda. O machado cortou o ar, passando rente à sua cabeça. Jin Yuki deslizou pelo chão, escapando por pouco. Ele precisava recriar a mesma circunstância da batalha anterior. O sistema emitiu um aviso. Elemento de fogo, nível 1 ativado. Chamas surgiram em torno de Jin Yuki, avançando como uma torrente em direção ao monstro. O Minotauro ergueu os braços para se proteger, atravessando o fogo com um rugido furioso. Aproveitando a brecha, o jogador correu por baixo e atingiu as pernas da criatura. O gigante tombou de joelhos. Não precisa ficar tão irritado assim, murmurou Jin Yuki, preparando o outro golpe. Com um sorriso satisfeito, pensou: quanto mais músculos, mais dura é a carne. O Minotauro abaixou a cabeça, expelindo vapor quente pelas narinas. Era o sinal. Estava prestes a usar sua última carta. As pupilas da criatura brilharam em verde. O guardião do labirinto ativou, frenesi nível 10. O monstro se ergueu completamente, os músculos se expandindo, o chão se partindo sob seus cascos. O machado e os chifres foram cobertos por uma energia verde. Eu vou despedaçar você, disse o Minotauro, com voz grave e distorcida. E vou esmagar o pó que sobrar, para que nunca mais ouse pisar aqui. A cada palavra, seu poder crescia. O ícone de frenesi nível 10 pulsava no ar. Força, velocidade e reflexos aumentados em 30%. Além de um bônus de inteligência, permitindo falar a língua humana. Jin Yuki, calmo, segurou a adaga envolta por uma névoa roxa. Parece que meu controle de mana melhorou bastante, comentou, com um leve sorriso. Venha. O Minotauro atacou. O jogador ergueu a lâmina no momento exato. O choque metálico ecoou por todo o corredor. Mesmo diante de um golpe tão devastador, sua adaga resistiu. O machado escorregou e se cravou no chão. O segundo golpe também foi bloqueado. Depois, o terceiro. O quarto. Todos repelidos com precisão mortal. De longe, Pakana observava, sem acreditar no que via. O rapaz não estava mais desviando. Ele recebia os golpes de frente. Isso é loucura, murmurou ela, com o rosto coberto de suor. As lâminas se cruzaram novamente, faiscando. Jin Yuki parou de sorrir. Uma sombra cruzou seu olhar. Ele pensou que estava preso, como se afundasse num abismo sem fim. Com toda a alma, odiava a sensação de impotência, tanto no jogo quanto na vida. A última notificação brilhou diante de seus olhos. O jogador morreu. O mundo do jogo era um reflexo cruel da realidade, ambos infernais. Mas outro aviso surgiu em seguida. Pontos de ruptura ganhos, mais 57. As lembranças da batalha piscavam em sua mente. Ele cerrava o punho, como quem conquista algo. Atrás dele, uma silhueta colossal, um tigre, rugiu, emergindo das sombras. O mundo parecia responder à sua vontade. Sorrindo, Jin Yuki aparou mais um golpe, e o sistema anunciou: atributo ruptura aumentado.